2 Timóteo, capítulo 4, versos 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar todos os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e na doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelho, cumpre o teu ministério. Porque já eu estou sendo oferecido à aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combatei o bom combate, acabei a carreira da fé, aguardei. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo não somente escreve uma, mas duas cartas a Timóteo, o seu jovem discípulo, para poder despertar na sua mente, no seu coração, as coisas vindouras, as coisas importantes que cada homem, cada jovem, cada adolescente que está aqui, cada criança deve guardar na sua vida. Paulo desperta este jovem algumas questões que são importantes para lembrarmos, aqui ainda neste mundo, para lembrarmos todos os dias que nós não pertencemos a este reino a qual o inimigo está presente e quer arrebatar a nosso tema de hoje, a nossa fé, a palavra, a fé que tem no seu coração, para que você não cumpra a sua carreira. Porque ele começa dizendo assim, o apóstolo Paulo não, mas nós, escolhendo na segunda carta, no capítulo 4, versículo 1, ele começa exortando a Timóteo, dizendo que Cristo, versículo 1, vai vir um dia para julgar a todos, os que estão vivos e as pessoas que já morreram. A vinda de Jesus é certa, por isso nós devemos nos prepararmos. Não somente preparar o nosso coração, preparar a nossa casa, mas preparar a palavra no coração daquelas pessoas para a vinda de Cristo. No versículo 2 diz assim: pregues a palavra e insista a tempo e fora de tempo. Às vezes quando você acha que não é o momento de pregar a palavra de Deus, Paulo está dizendo, é o tempo. Todo tempo é tempo de pregar a palavra de Deus. A gente costuma dizer, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Não, nós estamos em tempos, aqui no Brasil, ainda muito fácil. A palavra de Deus ainda é muito abundante. Se você sair pela essa rua, você vai ver não somente essa igreja, mas tem outra igreja pregando a palavra de Deus. No primeiro livro, gostaria que os irmãos abrissem lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo já tinha feito um alerta para Timóteo. E diz assim no versículo 1, 1 Timóteo capítulo 4, versos 1. Mas o Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo,
o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. É assim que o Espírito Santo é revelado na Bíblia. Expressamente diz que nos últimos tempos abandonarão ou apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só que interessante nesse versículo, porque diz que alguns abandonarão a fé. Não está falando do descrente, está falando do crente. Então veja só que essas cartas são importantes para nos despertarmos para algumas questões que nós vamos falar nesta noite. O versículo 2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Olha só que detalhe, versículo 3, proibindo o casamento, proibindo um mandamento de Deus. Voltando para 2 Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele dá outro alerta aqui para nós, ok? Versículo 2 diz assim: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Quem que não suportará? O mundo não suporta. Se você vê as questões que a palavra de Deus nos traz para a vontade de Deus, o mundo não suporta, o mundo não quer se sujeitar à vontade de Deus. Mas também muitos crentes vão abandonar ou já abandonaram a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever lá dizendo assim: olha, me traz o João Marcos. Por quê? Porque o Demas amou o presente século. Então, quando o apóstolo Paulo começa a nos exortar, desde o primeiro livro de Timóteo, exortando também o Timóteo, ele começa a colocar na nossa mente que vai chegar um dia que todos nós vamos descansar. E vai chegar um dia também que ele vai partir daqui deste mundo, ele vai morrer, ou melhor, ele vai descansar na promessa de Deus. Por isso que o nosso tema de hoje é: o pregador descansa na promessa de Deus. Mas a palavra de Deus não cessa, a palavra de Deus continua, ela não morre. Vai chegar tempos que a palavra de Deus será tão distorcida que as pessoas já não vão mais identificar. Você olha para o mundo hoje, mas você olha para dentro de muitas igrejas. Se houver a palavra arrependimento de pecados, porque há pecado, disciplina na vida de uma pessoa, se você pregar sobre inferno, se você pegar sobre a não a vontade do indivíduo, as pessoas viram as costas e não querem mais saber a palavra de Deus, porque elas não suportam. É isso que o apóstolo Paulo está descrevendo, mas ele também se preocupa com a próxima geração que vai levar a semente de Deus. No versículo 6 a versículo 8 diz assim, fazendo uma introdução sobre esse capítulo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o que ele aguarda no versículo 8? Ele aguarda a vontade de Deus e ele aguarda a sua coroa, porque ele vai receber da mão de Jesus. Então, quando ele nos desperta, esse texto hoje nos interessa para dois motivos. Primeiro, vai chegar o momento do nosso descanso, assim como chegou o descanso do apóstolo Paulo. Porém, a palavra de Deus, ela não cessou com o apóstolo Paulo, ela não cessou com os 11 apóstolos que estavam lá pregando a palavra de Deus, ela não cessou com a igreja primitiva, ela está viva. Hoje nós estamos aqui e nós viemos, ou as pessoas deveriam vir à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que Deus tem para nos despertar para o nosso propósito. Por isso, o apóstolo Paulo diz que chegaria o dia da sua partida, mas a humanidade, os campos, como a Bíblia diz no tempo de Jesus, estão vastos esperando a colheita de Deus, porque Deus é longânimo. Nós falamos isso na semana passada. O
Pastor John, que é o pastor do pastor Gilberto, que fez um trabalho de missões pela Missão Batista da Fé. Aqui no Brasil, desde a década de 60, se eu não me engano, agora ele está nos Estados Unidos, já de idade, já com 90 anos de idade. Ele dizia uma coisa, ele dizia: as palavras, elas voam, mas os exemplos, eles arrastam. Pois é, os exemplos de Jesus nos arrastam até hoje, e pode passar qualquer palavra, qualquer conselho neste mundo, mas a palavra de Deus, após 2000 anos, ela permanece ainda viva. E o que Ele quer despertar para nós, hoje, esta noite, é como ficará os nossos filhos na fé após a nossa partida. Após a partida do pastor John, após a partida do pastor Gilberto, do irmão Américo, da irmã Mariazinha, como ficará as nossas gerações? O que está sendo plantado no coração? Será que os nossos filhos, será que as crianças que hoje ouvem o Evangelho, aqui na Casa de Deus, lá no Jardim Nacional, em Santa Antonieta, em Júlio Mesquita, em Vera Cruz, em Oriente, será que essas crianças também vão querer se inscrever para combater o bom combate que Deus tem nos colocado? Por isso, essa noite, queremos dizer que os pregadores, eles morrem, ou melhor, eles dormem, mas a palavra de Deus, ela nunca cessa. E sabendo de tudo aquilo que ia acontecer nesse mundo, o primeiro item que nós temos aqui, a primeira coisa que nós queremos destacar, é o motivo da alegria do coração de Paulo. Aqui nós temos aqui na frente algumas coisas para podermos lembrarmos, para vocês poderem ver dessa introdução. A alegria de Paulo aqui neste mundo se baseava no quê? Olha, a nossa alegria pode estar baseada em muitas coisas, em muitos propósitos e desígnios que você pode colocar dentro do seu coração. Mas o propósito e o desígnio que estava dentro do coração do Paulo, que trazia e baseava a sua alegria, era a palavra de Jesus. E isso aconteceu com ele porque existe alguns motivos para isso. Lá em Lucas, no capítulo 21 e versículo 33, o versículo está aqui na frente, há uma promessa de Jesus. Antes de Jesus partir aqui neste mundo, ele disse: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. 2000 anos se passaram. Você pode perceber a divindade de Cristo na sua onisciência, no seu poder, que nós estamos hoje aqui reunidos para ouvir a sua palavra. Ou seja, a alegria que havia no coração de Paulo é que ele sabia que a palavra de Jesus era verdadeira e que na palavra de Jesus havia descanso e que havia propósito para os seus desígnios, para cada alma aqui neste mundo que ouve a palavra de Cristo e se converte. Quando você para fazer uma pesquisa, qual é o livro mais vendido no mundo? Você está aqui, você conhece a Deus pelo um judeu ou você conhece a Deus pela palavra de Cristo? Pela igreja? Por uma pessoa que um dia pregou o evangelho para você? Qual que é o livro mais vendido no mundo? Qual que é o livro mais conhecido do mundo, por título, em todos os tempos? Qual que é o livro de maior alcance de todas as nações? Se você não quiser falar e não quiser acreditar sobre a palavra de Deus para a salvação, você pode até utilizar a Bíblia, como muitos historiadores fazem, como um livro de veracidade. Quando você estuda o Velho Testamento e vê a palavra de Deus, e escuta as histórias que são cantadas, por exemplo, de Sansão, a história de Davi, a sabedoria de Salomão, as 10 pragas. Olha, tem textos contando sobre as 10 pragas no museu lá na Holanda. Devia ter notado, esqueci o nome do museu aqui.
Então, se você quiser usar a Bíblia só como parte da história da humanidade, como veracidade, você pode usar. É o livro com maior referências históricas de todos os reis. Estava contando aqui na quinta-feira para os irmãos. O rei Senaqueribe recebe uma mensagem, lá em 2 Reis, no capítulo 18, de Senaqueribe, o rei da Síria, dizendo que ele ia tomar cidades. E encontraram, lá na Mesopotâmia, um hexagonal de barro escrito: eu, rei Senaqueribe, tomei 46 cidades do povo de Israel. Mas você só sabe dessa história por causa de Jesus, pela promessa de Jesus. E é isso que trazia alegria no coração de Paulo. Porque Paulo não destinou a sua vida para uma fábula, para trabalhar por nada. Quando ele diz, eu combati o bom combate, é que a palavra bom na Bíblia sempre se refere à obra de Deus. Se nós conhecemos hoje, é pelo poder de Deus, a palavra de Deus. Uma outra promessa que alegrou o coração de Paulo e pode nos alegrar para as próximas gerações, é que Jesus disse no capítulo 16, versículo 18, até o versículo 18b, diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse que a igreja iria vencer pelo poder de Deus, pela sua obra na cruz, e que a sua palavra, ela seria pregada para todas as nações, para a salvação de todos os povos. Quando você volta em 2 Timóteo, no capítulo 4, e versículo 8, você pode olhar que há uma alegria no coração de Paulo, porque há uma promessa, há uma recompensa, e ele vai receber do verdadeiro juiz deste mundo. Agora, qual é a alegria de um pai? Qual que é a alegria de uma mãe quando chega o dia da sua partida? Você não vai viver para sempre para cuidar dos seus filhos, para cuidar das próximas gerações, mas se essa alegria não é a palavra de Deus que foi semeada pela fé no coração dos nossos filhos, sabendo que a palavra de Deus vai reinar e vai frutificar, e mesmo você não estando aqui, eles vão ter uma vida alegre e contente, porque quem cuida de cada um de nós é o Senhor Deus. Repare, no versículo 8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia que é este? É o dia que Jesus vai cumprir a sua promessa. É o dia do descanso? Não, é o dia de ressuscitar, do descanso, que os nossos corpos estarão, aqueles que estarão mortos, e nós estaremos na glória com Cristo. Olha só que maravilha. A alegria de Paulo, ela é contínua, mesmo sofrendo naufrágios. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, ali ele cita 3 naufrágios. Depois em Atos, no capítulo 27, ele vai passar um outro naufrágio e o seu coração está alegre. Às vezes a pessoa, ela achando que o autoflagelamento, como muitas pessoas creem e criam, que se batendo por uma penitência vai receber o reino dos céus, isso não é verdade. Mas o apóstolo Paulo chegou a ser chicoteado de certas formas, por inúmeras vezes, e a Bíblia contou até que ele esteve dado como meio morto. Então podia ser o naufrágio, a fome, as chicotadas, o sofrimento, a humilhação, mas o que alegrava o seu coração era a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus entrava no coração de uma pessoa, a transformação era imediata. O poder de Deus era manifesto. Por isso que ele escreve a Timóteo, alertando a ele e a nós a importância de pregar a palavra de Deus no bom tempo. Quando nós olhamos, se você tem Cristo,
Às vezes nós passamos, como nós dissemos pelo apóstolo Paulo, por sofrimentos. E embora todos esses naufrágios, essas prisões, humilhações, chibatadas, o Paulo tinha alegria porque ele sabia que Deus morava dentro dele, dentro do seu coração. E ele escreve dizendo que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Olha, Deus não só habita nos altos céus, como habita dentro de cada um pelo seu Espírito Santo, a quem já entregou a sua vida para Jesus. O que tem de mais importante na sua vida? Paulo está escrevendo isso para Timóteo. As pessoas gostam de usar a palavra sagrado, mas o que é mais importante, o que tem mais valor, o que é o tesouro que está dentro do coração de um crente? Se não é, deveria ser a palavra viva de Deus, que é Jesus. Agora olhe para um judeu. O que é mais importante para um judeu? O que é mais sagrado para um judeu? O que sobrou para um judeu aqui neste mundo, com tantas promessas que Deus fez e aliança? Não tem mais nada para um judeu ou um lugar neste mundo aqui que nós conhecemos como um muro, que era o mundo de fundação do templo. Tem uma imagem aqui, volta lá, Brento. Está vendo aquela figura ali embaixo? Aquilo é um muro. E sabe como aquele muro é conhecido? É conhecido como o Muro das Lamentações. O que faz um judeu? Aonde é o lugar mais sagrado para um judeu? É um muro, que eles vão lá para lamentar. Eles vão lá para chorar. Eles vão lá para derrubar as suas lágrimas, porque eles já não são a principal nação deste mundo, e nem o principal meio de salvação, porque eles não têm a Jesus. Agora olha só a alegria de quem tem Jesus, que tem a palavra viva. Enquanto uns choram no mundo, outros se alegram porque tem Cristo. E isto Paulo diz a todos aqueles nas suas viagens missionárias, contando sobre a salvação de Deus. Que contraste! Às vezes as pessoas têm o nome de Deus na sua boca, mas não tem Jesus. E se não tiver Jesus, não tem a salvação, não tem alegria, não tem a vida eterna. E quando uma pessoa, por meio do Espírito Santo, se convence do pecado, da justiça, do juízo, os judeus ainda estão lá lamentando, chorando, esperando a vinda do rei, que já veio, mas eles rejeitaram, porque eles não creem na palavra viva de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo alerta. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1 e versículo 21, porque ele vai fazer uma declaração muito profunda aqui aos Filipenses, à igreja de Filipe. A frase de Paulo, ele dá a mesma importância para a vida e para a morte. Olha só o que ele diz no versículo 21. Filipenses capítulo 1 e versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Olha só o que ele diz. Se eu viver, eu vou viver feliz e contente. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo. Mas se eu morrer é ganho. Por quê? Porque se eu morrer, eu vou para o céu com Deus, para o meu Salvador, para a minha promessa. Versículo 22. De ambos os lados, estou em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Jesus. Por isso, ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, estar na carne. Porque enquanto ele está aqui, ele está fazendo o quê? Cumprindo a sua carreira na fé, para glorificar a Deus. Por isso que ele tem alegria.
E para você que já entregou a vida para Jesus, você já tem Jesus, tanto na vida como na morte. Porque chegará um tempo das nossas vidas, como o apóstolo Paulo está dizendo, que é a segunda parte aqui do nosso item, que é um dia que nós vamos descansar. É o dia da nossa partida. Mas esse dia de partida é uma partida para um descanso temporário. Paulo traz a realidade para todos os homens. Talvez o maior medo que o homem tem na vida é da morte. Esse nosso tema de hoje, nós poderíamos usar a palavra: o pregador descansa, ou melhor, o pregador morre aguardando a promessa de Deus. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia, a palavra de Deus, trata a morte como um descanso. Se você abrir em 1 Tessalonicenses, você está lá em Filipenses, vai passando a sua Bíblia para frente, Colossenses, você vai achar Colossenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 13. A promessa de Jesus é que um dia Ele vai voltar para nos julgar, para que nós possamos estar no seu reino, com Ele, na sua glória, servindo a Deus. Então o Novo Testamento, quando fala daquelas pessoas que já entregaram a vida para Jesus, não fala de morte. Para frente, irmão Luiz. Pode ir para frente que você vai achar. Não fala de morte. Fala de descanso temporário. Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 13 diz assim: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais. Quem que são esses demais? As pessoas do mundo. Ele quer que a palavra de Cristo abunde no nosso coração com alegria, não com um sentimento de tristeza. Então ele diz, dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Olha só a promessa de Deus se cumprindo. Olha que notícia maravilhosa. O que é a morte? Bem, a morte de uma forma simples espiritualmente é a separação do corpo e da alma. Mas quando a Bíblia trata no Novo Testamento, depois da morte de Cristo e a sua ressurreição, a Bíblia diz que as pessoas que partem desse mundo, elas dormem. E usa esse termo, por quê? Porque nós temos a esperança da ressurreição. É um descanso temporário. Em João, no capítulo 11, eu queria que você abrisse lá comigo a Bíblia, a palavra de Deus, em Coríntios, no capítulo 11, chega a notícia que Lázaro está enfermo, muito enfermo. E depois vai chegar a notícia que Lázaro morreu. E qual que é o propósito disso? Bem, Jesus explica que o propósito é para a glória de Deus. Às vezes no nosso sofrimento, Deus ele é glorificado. Jesus até usa o termo morte, mas no versículo 11 e no versículo 13, ele diz assim, versículo 11, assim falou e depois disse-lhes, Jesus falando para os seus discípulos, Lázaro, meu amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E disse, pois, os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, está salvo. De certa forma, os discípulos estavam certos, porque em Cristo Jesus, todos nós estamos salvos. Mas é interessante porque Jesus ele usa a palavra, Lázaro dorme,
e eu vou acordar ele de um sono. E isso mostra não somente um tempo, mas uma indicação atemporal. Uma indicação para nós, percebemos que isso é acrônico, que a morte não tem poder sobre o crente. Porque quando chega as suas irmãs para conversar com ele mostra que não é só com Lázaro que vai acontecer com isso. Versículo 25 e versículo com 26, mas com todos nós que cremos nele, porque a morte e o inferno e o pecado não têm poder sobre aqueles que estão com Cristo. Versículo 25 diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele tem uma pergunta aqui para Marta. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso? Você que está aí sentado ouvindo a palavra de Deus? Que não é uma morte, que é um descanso temporário até a vinda de Cristo, para você que já entregou a sua vida para Jesus? Nós temos mais referências. Se nós quisermos citarmos apenas para irmos no Novo Testamento, nós temos 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 52, diz assim: e eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Olha só a palavra que é utilizada. Depois em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 30, até a pessoa em pecado, não entendendo a ordenança de Deus, diz assim: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É interessante, meus irmãos, falarmos disso, porque nós estamos vivendo há 2000 anos do que a igreja primitiva viveu. Mas o maior milagre de Jesus, para mim, é a ressurreição. E é para nós a ressurreição, porque ele também conquistou isso para nós. E isso mostrou que tudo aquilo que ele fez foi aceito por Deus em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, abra sua Bíblia lá, ele não diz que vai aparecer pregadores cauterizando as mentes das pessoas. As pessoas que creem na palavra de Deus vão se desviar. Mas ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã ou inútil a nossa pregação, e também é inútil ou vã a nossa fé. Então as pessoas, crendo nessa promessa, lá no tempo, lá após a morte de Jesus, no tempo dos apóstolos, nas primeiras igrejas dos primeiros séculos, na igreja primitiva, aconteceu uma coisa que é interessante, que nós podemos ainda ver nos dias de hoje. Quando uma pessoa morria, então a igreja primitiva está onde? Está em Jerusalém. Um judeu não permitia que um não judeu fosse enterrado no mesmo lugar. Eles não permitiam. E quando você olha para as igrejas, por exemplo, da Ásia, por exemplo, da Ásia Menor, lá da Grécia, as outras nações tinham os seus rituais de sepultamento, de queimar corpos. Então eles faziam conforme os seus deuses. E como os judeus não permitiam, e a igreja se uniu e começou a viver em comunidade, eles começaram a enterrar os seus mortos juntos. Porque eles aguardavam o quê? A promessa de Deus. Por causa dessas cartas e desses versículos que diziam, em esperança, que aqueles que tinham Cristo não morreriam, mas apenas dormiriam, porque quando ressuscitasse, a sua alma voltaria para o seu corpo e estaria glorificado para a vinda de Cristo. E vai ser assim, as bodas do Cordeiro, o dia do Senhor ressuscitará todo aquele que nele crê, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão vivos. Então você pode hoje ver ainda, porque isso é um costume dos nossos tempos,
Quando você vai para um lugar chamado cemitério, essa palavra, para simplificar, ela vem do latim. E essa palavra, ela vem do grego, do tempo dessas igrejas primitivas. E esse termo no original significa pôr para dormir. Então cemitério é uma palavra do latim que vem coemiterium, que vem do grego. Coemiterium. Por quê? Porque eles criam na palavra de Deus em que as pessoas iriam ressuscitar. Os judeus na Bíblia, você olhando o Velho Testamento, sepultura eles chamavam como Seol. Seol, lugar dos mortos, ou mundo dos mortos. Quando você olha para o grego, a palavra sepultura ou até inferno significa Hades. Então essa palavra coemiterium, que foi muito utilizado pelos historiadores nos dizendo no tempo de hoje, que isso veio daquelas pessoas que criam em Cristo. Como se falam também alguns historiadores, que pela perseguição, aquele símbolo que parece um peixinho, aquilo eram as pessoas que criam na palavra de Deus. Isso não está na Bíblia, então não posso falar 100%, mas isso é o que os arqueólogos, as pessoas que estudam aí, identificam essas questões. Então você precisa prestar bastante atenção nisso, porque vivo ou morto, você já está com Cristo. Não é um muro onde você vai lá orar para Deus que vai fazer a sua oração chegar até a presença de Deus. Não é porque você pode ir e construir uma réplica da menorá, da arca, que vai você chegar à presença de Deus. De forma alguma. Não é pela vontade da carne, mas é pela vontade de Deus. Por isso, quando uma pessoa ela morre, a Bíblia traz o termo de descanso. Um descanso temporário, porque a nossa promessa, Cristo, que a sua ressurreição também nos ressuscitará quando chegar o seu dia. E quando nós partimos desse mundo, você tem fé no seu coração que Ele é poderoso para fazer tudo isso? Porque quando você olha, cadê o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não está aqui nos dias de hoje. Ele escreve para Timóteo, alguns anos depois, o que vai acontecer? Ele vai para Roma e ele vai lá morrer em Roma. Ou melhor, ele vai descansar até a vinda de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela não morre, ela tem o tempo. O profeta Daniel diz isso, que ainda falta uma semana, mas há um tempo, e esse tempo é o tempo que nós chamamos do tempo da graça, o tempo da igreja, o tempo da pregação do Evangelho e da palavra de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós podemos estar aqui, o irmão Luiz está aqui do meu lado. O que ele está pensando? Eu não sei o que ele está pensando. Eu não sei o que você está pensando. Talvez você está aqui pensando, dizendo, nossa, eu fui obrigado hoje a vir na igreja. Eu não queria vir ouvir a palavra de Deus. Ou você pode estar dizendo, a semana que vem eu não vou vir. Eu não creio mais nisso. Ou eu não quero crer nisso. Eu não quero crer na palavra de Cristo. Bom, se você não crê na palavra de Cristo, você vai crer em alguma coisa ou em alguém. Até no seu coração você pode crer. Mas em Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12, nós temos o versículo aqui, que diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, de juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção dos corações. Não importa o que tem no seu coração. O que importa é que Deus está à porta para entrar dentro do seu coração. E se você já entregou sua vida para Jesus, Deus está contigo. O Espírito Santo dele habita dentro de ti. E pela palavra, há um processo de santificação em que nós precisamos deixar o nosso pecado, as nossas vontades. Por isso em Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12, a palavra de Deus desafia os nossos pensamentos, converte o nosso coração, mostra e divide
a nossa vontade da vontade de Deus. A nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. E às vezes você faz a vontade de Deus porque ela é a vontade de Deus, porque ela não é a sua vontade. Semana passada nós falamos de Jonas. A vontade dele não era que as pessoas tivessem a graça de Deus e a misericórdia. A vontade dele era que as pessoas fossem para o inferno. E depois ele foi pregar contrariado ainda, contra Deus. Não era a vontade dele, mas ele foi. Então, quando nós lemos a palavra, ela é viva. Nós falamos semana passada, se alguém te perguntar o que é graça, o que você responderia? Bem, 5 letras em uma palavra é suficiente, chama-se Jesus. Se você quiser falar sobre a palavra viva e eficaz, em uma palavra, ela é Cristo. Porque Cristo é toda a palavra dita por Deus que o homem não cumpriu e ele veio e cumpriu aquilo por nós. Deus disse, olha, o cordeiro vai morrer para que a humanidade seja salva. Então a palavra viva que desceu dos céus, veio a este mundo, morreu na cruz e ele ressuscitou e ele é vivo. E é eficaz porque com o seu sangue ele nos comprou para a remissão dos nossos pecados. Por isso, desde a criação, o Satanás, o nosso inimigo, ele tenta trazer a este mundo a represada da palavra de Deus, ele tenta represar a palavra de Deus para que as pessoas não cheguem, para que a palavra de Deus morra. Mas como Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 21 e versículo 33, passa céu e passa terra, mas a minha palavra não cessará. O inimigo não tem sucesso. Mas ele não vai deixar de não tentar tirar a palavra do seu coração. E quando ele não tira a palavra do seu coração, o que ele faz? A Bíblia diz que ele planta o joio para te confundir, para que a sua fé finde, para que a sua fé não tenha mais encorajamento na palavra de Deus, para que junto com você haja um desânimo, uma morte, até chegar ao fim da sua vida. Às vezes a pessoa pode estar em cima de uma cama, de uma cadeira de roda, desanimado, numa enfermidade. A única coisa que pode alegrar o coração dela é a palavra viva que é Cristo. Porque mesmo nessa condição, com testemunho, com uma palavra para uma pessoa, ela pode converter aquele coração e trazer frutos de arrependimento para a vontade de Deus. Por isso Paulo diz para Timóteo, vamos terminar, vamos voltar para lá. Ele exorta Timóteo, primeiro livro. Depois, ele escreve de novo, para Timóteo não esquecer que a palavra de Deus, ela nunca cessa. Mesmo Paulo não estando mais aqui nesse mundo. Mesmo nós, um dia, partimos. E vamos partir. Olha só. 2 Timóteo no capítulo 3, Paulo escreve para Timóteo, para que ele firme a sua fé, zele por ela, pela doutrina da palavra, que é eterna. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que você segura aí na sua mão, começo do versículo, é a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Por quê? Porque Jesus é a palavra viva de Deus. Para que serve a palavra? Para agradar o nosso coração? Para dizer que você pode fazer o que você quer na sua vida? Ou como pai, ou como mãe, ou como filho, ou como patrão, ou como servo, ou como empregado?
Não, de forma alguma. A palavra de Deus é útil para ensinar o quê? A repreensão e a correção. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais. Por quê? Porque isso é justo. Mas vós, pais, não acendei a ira dos vossos filhos. E para que a palavra de Deus é útil? Para a educação na justiça. E a justiça de Deus é Cristo. Ou para a ira, ou para a misericórdia de Deus e a salvação dos homens. Por isso, essa palavra é importante. É importante para a nossa meditação, como foi importante esse breve resumo de uma parte do livro que Paulo escreve para Timóteo. É que um dia nós vamos descansar. E se na sua mente não tiver isso ligado, que você precisa trabalhar hoje, porque vai chegar a tempo e não tempo, o dia da sua partida até a glória de Deus vir te buscar, vai chegar um tempo em que as pessoas não poderão mais ter essa oportunidade, porque Cristo ele vai voltar. E a Bíblia diz isso em Apocalipse. Por isso Deus é tão maravilhoso que Ele não quis apenas salvar as pessoas no tempo de Jesus. Por isso Jesus morreu, ressuscitou, e todos aqueles que nele creem e pregaram a palavra de Deus, aguarda pela sua promessa. Nós vamos reinar por 1000 anos aqui neste mundo, vamos estar com Deus para todo sempre. Eu queria terminar com um versículo que eu esqueci, eu pulei aqui, mas está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4. A palavra de Deus, ela não morre. A palavra de Deus, ela permanece. Por isso você não deve desistir de como pai educar os seus filhos, de como filho convidar os seus pais a pregar a palavra de Deus para a nossa salvação, para a salvação das pessoas que estão aqui neste mundo. Diz assim o versículo 13, quero ler mais uma vez com os irmãos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também nós em Cristo dormiremos, e Deus nos tornará a trazer com Ele. Se isso não alegra o seu coração e é o motivo de você constituir uma família, servir a Deus, sair para trabalhar, você precisa despertar isso no seu coração. Ser um instrumento de Deus. Amém?